Olá, boa tarde. O pessoal tá entrando. Pessoal chegando na nossa live. Olá, Tudo bem, querida? tudo bem? Ai, que honra! Que delícia esse nosso. Deixa eu ajeitar aqui que agora. Aí, agora enquadrei. Agora Que tá. delícia esse nosso bate-papo. Já temos gente aqui com a gente, né? Que Apesar de bom! estamos juntas. Hoje a gente vai fazer uma live super especial aqui pela página da escola, com duas convidadas muito, Hum, muito queridas e especiais, mas que como o Instagram não deixa colocar três pessoas ao mesmo tempo, né, Raquel? A verdade. gente é assim. Então são as minhas duas amigas queridas, educadoras de primeira qualidade, que é a Raquel Vieira, que já está aqui com a gente, e a Camila Chiara, que entra depois. As Aí, já duas tá são. dando oi aí. Já tá Aí, aí. ó, Camila! As duas são as responsáveis pelo Cara Leitura, que acho que já bastante gente conhece, né? E vou deixar já a Raquel falar um pouquinho sobre isso. E hoje elas são minhas grandes convidadas para a gente falar de um Nossa. tema que para mim é super caro. Quem me conhece sabe disso. E lá na escola também é algo sobre no qual a gente investe muito, né? Que é a questão da leitura literária na primeira infância. E aí não teria convidado melhor do que essas duas meninas que sabem tudo de literatura, são professoras nossas aqui da cidade, de Santos. Então são as minhas melhores companhias para esse momento. Raquel, obrigada. Camila, obrigada Imagina. por aceitar na hora meu convite. Estou mesmo É muito irrecusável feliz. esse convite, gente. Não tem. Como falar não pra Luana, gente? Não tem Ai, é como, né? Estou mesmo muito feliz com isso. E aí vou contar então um pouquinho só para as pessoas como vai funcionar, para a gente poder começar, porque hoje eu sou mediadora, quem fala são elas. Uhum. Eu combinei com as meninas que a gente organizaria esse bate-papo em torno de três questões. A gente é ousado, né, Raquel? A gente pensou em três questões Sim, que, na verdade, vão ficar 3 dias e 3 noites aqui falando, mas a gente só tem 1 hora, então é um bate-papo mesmo, sem conseguir aprofundar muito pela questão do tempo. E as sim. meninas vão falar a respeito disso, e claro, à medida que as perguntas, as intervenções vão aparecendo, a gente vai tentando, na medida do possível, ir atendendo. Essa live fica 24 horas disponível aqui na página da escola, e eu vou tentar depois colocar no YouTube também, nosso, e aí eu deixo o link depois para todo mundo, tá bom? E aí compartilho também com as meninas do Cara Leitura, caso elas queiram compartilhar. Por conta da Com quarentena, certeza. Um momento incrível. A gente vai querer guardar na nossa caixinha, do coração, com certeza. a Carol tá dizendo que meu áudio tá baixo. Será que é por conta do meu Agora fone? deu uma melhorada, teu áudio, Lu. E agora? Melhorou? Vocês estão me Tá ouvindo? ótimo. Nossa, Tá tá bom? ótimo. Você tá me ouvindo bem? Alguém falou que a minha voz tá boa de ouvir. Será que meu áudio melhorou aí para quem tá vendo O a seu, gente? para mim, melhorou bastante. Ah, acho que era o fone, tirei então. Ah, Bom, então por conta desse isolamento, a gente optou por fazer assim, Raquel e Camila não estarem juntas, porque né, entendemos que essa é a melhor sim. coisa que a gente pode fazer para todo mundo Assim. agora. Precisamos manter esse isolamento, o mês de abril é crucial, então mantenham firmes e fortes essa quarentena, porque a gente vai vencer, né? É isso Mas isso aí. não nos distancia, olha aqui como a gente está super pertinho e conectado. É Certo? isso aí. Maravilha. Agora Sim. nós estamos, o som tá bom de todo mundo. Bom, então as três questões sobre as quais a gente vai conversar hoje. Eu vou falar das três, tudo bem, Raquel? E aí depois Tudo bem, vocês. sem problema. Beleza. Então, só para Tá quem está bom, querida. assistindo poder entender como vocês vão organizar essa fala. Então, a Tá primeira ok. provocação que eu fiz a elas foi: a serviço do que está oferecer literatura de qualidade na primeira infância? Depois, a segunda provocação é: qual o papel da escola, do professor e da família na oferta de leitura literária para as crianças? E, finalmente, afinal, o que ensinamos
quando lemos literatura a crianças pequenas. Ok? Raquel, a palavra é sua. Nossa, muita coisa para pensar aí, hein, Luana? Você tem Muita. questão aí para a gente fazer um mestrado, um doutorado aí, né? Acho que vai ter que ter parte 2, 3 dessa live. Sim, com certeza. Em primeiro lugar, Lu, queria agradecer assim, o seu convite carinhosíssimo aqui para a gente, muito caro para nós do Cara Leitura. Vou, no primeiro momento, falar pela Camila aqui também, que está aí, vai corroborar com as coisas que eu vou falar com certeza, mas para a gente é de uma honra sem tamanho, porque você foi a nossa grande mestra, quem iniciou. Nós não estaríamos hoje onde nós estamos, no caminho que nós estamos, se não fosse você. Você foi uma das pessoas que proporcionou isso. Então, as suas duas pupilas estão aqui babando, tá? Então, isso aqui vai ser meio que uma rasgação de seda, gente, em alguns momentos, Não, tá? por Então, favor. se contenham. Mas, de verdade, muito, muito, muito obrigada, ainda mais participar desse momento. Acho que somos as primeiras, né, a participar desse Sim. momento. Estamos estreando esse quadro. Olha que honra e que responsabilidade, né? Só que a Luana nos convidou para falar de algo que nos é muito caro, né, que é a leitura. Então, Lu, você quer que eu fale um pouquinho do projeto ou a gente já pode falar Acho que das sim. questões? Fala um pouquinho do Cara Leitura, para quem não conhece, né? Aproveitar Sim. e depois procurar a página Cara Leitura para seguir. Fala um pouquinho, aí depois a gente começa com as questões. Obrigada, Lu. Então, o Cara Leitura é uma iniciativa, né, de fomento à leitura das crianças, né? A gente falando em relação à idade, a gente está falando da infância que conversa com a infância que todos nós temos, né? Crianças, adultos, é a infância independente da idade. Então, nós temos um clube de leitura. Hoje a gente começou com a ideia só do clube de leitura, mas hoje a gente já faz outras ações, inclusive vamos a algumas escolas, damos formações, inclusive fomos na Companhia da Criança a convite da Lu também, atuamos em palestras, enfim, né? Tudo que a gente pode estar proporcionando de fomento à leitura literária para a infância, é esse reduto aí que nós estamos, né? Graças a estudos que começaram também com a Luana. Obrigada. Obrigada a vocês. E aí, para a gente começar a falar um pouquinho, né? Começar a entrar propriamente aí no assunto dessa live, a gente está aqui falando do que está a serviço, né? Quando eu penso em oferecer leitura literária de qualidade para as crianças. Olha quanta coisa para a gente pensar, né? Oferecer leitura, literatura, aliás, de qualidade para as crianças, né? Qual a importância disso? E aí a gente, nas conversas aí que eu sempre tenho com a Camila, né, que a gente tem sobre esses estudos, uma primeira coisa para a gente pensar é a questão de aproximar essas crianças da linguagem, né? Desde muitos novos, né, as crianças precisam desse contato com a linguagem, né? Então, se a gente for pensar, muitas pessoas podem pensar, mas as crianças ainda não leem, né? As crianças muito pequenas, tal. Mas desde a barriga, a mãe não tem aquele contato de conversar, né? Isso já é uma aproximação da linguagem. Só que aqui a gente está falando de leitura, né? E por que oferecer a leitura para essas crianças que ainda não leem? Porque, logicamente, eles precisam desse adulto, dessa pessoa mais experiente, que abra essas portas para eles, né? Que apresentem. E aí a gente tem também uma questão onde as pessoas acham assim, oferecer, entra num balaio geral assim, oferecer histórias, né? E quando eu estou falando de leitura, né, logicamente, eu posso também contar histórias, mas são linguagens de naturezas diferentes, né? As duas são importantes, as duas têm que ser oferecidas, mas quando eu estou oferecendo a leitura, eu estou falando da linguagem que se escreve. Quando eu estou contando histórias, eu estou dizendo sobre a linguagem que se fala,
né? E elas têm muita diferença. A linguagem que se escreve é uma linguagem que não vai mudar. Quantas vezes a criança ouvir aquela história, ler aquele livro, né, junto com o adulto que vai generosamente emprestar a sua voz, emprestar os seus olhos, a sua experiência leitora, tudo isso que o adulto vai proporcionar, ele proporciona, e a gente aqui, né, está fazendo esse recorte dentro da leitura, o que eu ofereço com a leitura. A contação de histórias, ela também tem o seu papel, ela é fundamental, mas uma coisa não vai substituir a outra, né? Eu preciso oferecer as duas têm o seu papel, têm o seu lugar. Isso é uma primeira coisa, né? Uma questão também que a gente pensa quando a gente está oferecendo a leitura, e aí a gente vai passar para a questão da literatura de qualidade, né? É a questão de eu oferecer um repertório. Que repertório é esse que eu estou oferecendo para essa criança, né? Um repertório cultural, experiências estéticas diferentes, né? Então, também aproximação de gêneros diferentes que ela não acessaria sozinha, ela não leria sozinha. Então, isso é um papel também muito da escola, né? Pensar o que eu vou oferecer. A família também, isso depois a gente vai falar, não quero atropelar outra questão. Se eu estiver falando muito, Lu, você pode me puxar aí, viu? Pode deixar. Se estiver difícil de acompanhar, você pode me dar um... Ah, Raquel, um break, uma pausa. Tá, também estou de olho nos comentários, porque se surgir alguma coisa, eu vou te avisando. Legal, bacana. E, enfim, eu comecei falando da questão de oferecer linguagem, né? E também junto com isso, quando eu estou falando da qualidade da leitura, eu estou falando de repertório, de experiência estética, de escolher bem essa leitura que eu vou oferecer para essa criança. E um dos pontos que outras mestras nossas, né, de estudo aí sempre falam, principalmente Denise Guilherme da Taba, Cris Tavares, que é coordenadora da Pós em Livros, né, e muitas vezes elas falam da questão de não duvidar da inteligência das crianças, né, e isso é um ponto que na hora que eu vou oferecer essa literatura de qualidade para as crianças, isso precisa ser levado em conta, né, a gente muitas vezes subestima as crianças, achando que eu tenho que oferecer aquela literatura que é tudo a tecla SAP, né, tudo muito explicadinho, muito... E isso é um equívoco, porque as crianças conseguem entender as coisas dentro do contexto, né? Naquele livro que é pensado para essa criança, para essa infância. A gente tem hoje muitos canais, muitos sites, muitos lugares onde fazem boas indicações, né? A gente tem lugares para já saber como escolher, saber onde ver essas pistas, né? Enxergar melhor essas pistas. E isso facilita muito a nossa vida, né? Principalmente quem estuda, de quem está atrás, talvez a gente possa até depois indicar esses canais, enfim. E a gente também está falando de uma das coisas principais, né? De comportamento leitor. Isso a gente vai destrinchar um pouquinho mais na questão final, né? Mas a questão da linguagem, só dando um resumão aqui, né? Que foram muitos pontos abertos. Questão de oferecer linguagem para a criança, questão de oferecer um repertório cultural, estético para essa criança, e a questão do comportamento leitor, desde os mais simples até os mais refinados, até os mais elaborados. Isso é no contato diário, né, no contato com essa leitura diária, não vai ser de uma hora para outra, né, logicamente, vai ter aquele momento que eu vou começar a oferecer a leitura, são crianças muito pequenas, elas têm um outro ritmo de leitura, elas vão se apropriar aos poucos, porque elas têm o tempo delas também, e tudo bem, né? O importante é estar ali, disponível e oferecer. Deixa eu te interromper um pouquinho, só para a gente... antes de você entrar em comportamento leitor, que é algo que a gente, né? É o que você falou, cada um desses pontos a gente ficaria muito tempo falando. Sim. Né? Acho que vale a pena a gente... só queria fazer um acréscimo no que você fala de linguagem, né? A diferença do ler e contar, que também é outro tema que a gente poderia aprofundar bastante, para as pessoas entenderem que quando a gente está falando de leitura, né, de um texto literário,
ainda que ela se dê na modalidade oral, né, que você esteja lendo em voz alta para uma outra pessoa, você está lendo linguagem escrita. E isso é completamente diferente de quando você só conta a história da sua memória, da sua cabeça, e você não tem o livro ali. Porque por mais que você, a menos aqueles contadores de história muito profissionais, né, que decoram, que memorizam a história exatamente como ela foi escrita, quando não é assim, você inevitavelmente vai pôr gestuais, vai fazer improvisos e vai pôr, às vezes, alguns vícios de linguagem, que não é ruim, né? A gente não está dizendo aqui que uma coisa é boa, outra é ruim, não. Tem o seu valor importante. Porém, é diferente, né? De quando você está lendo e você diz, quando então o lobo avistou o Chapeuzinho se aproximando, a própria organização, a estrutura da frase já mostra a linguagem escrita. Isso é super importante para as crianças desde bebês, né? Porque é esse contato que faz com que as crianças comecem a diferenciar o que é o que é linguagem oral, o que é linguagem escrita. Isso é um saber fundamental lá na frente, quando ela começar a produzir textos, né? Ainda que oralmente, depois sendo a própria escriba, enfim. Então, esse é um ponto que a gente não pode deixar passar. E só mais uma coisinha, antes de você retomar, Claro. essa questão de leitura ter idade, né? Sim. Eu sou adulta, amo o livro de literatura para crianças, né? Quanto a gente não se diverte com e se apaixona e se encanta com livros escritos para crianças. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Literatura de qualidade não tem idade. Essa história de que Não esse tem. é para bebezinho, esse é para quem já lê, esse é para 5 anos. Claro que existe uma complexidade nas histórias e nos enredos, né, que dialogam mais com leitores iniciantes, leitores mais proficientes. Precisa ter muito cuidado com essa história de o que é para criança, o que não é para criança, né? Porque às vezes são colocados em caixinhas muito fechadas e às vezes muito perigosas também, né? Perfeito, Lu. Inclusive, a gente tem experiência muitas vezes nas formações, né, de levar livros que as pessoas olham e falam, não, imagina, a gente comenta, não, olha, esse livro é um livro indicado para literatura infantil, e as pessoas falam, imagina, esse livro não é para criança, né? E né? E assim, a gente costuma fazer a leitura para os adultos e a leitura para as crianças, e assim, as coisas muitas vezes que as crianças apontam são tão elaboradas quanto, logicamente, as leituras, elas são feitas em camadas, né? Vai depender muito mais da experiência leitora, né? Quantas crianças aí de 10, 11 anos não têm experiência leitora de crianças de 6 anos, onde elas tiveram mais oportunidade de se aproximar de Não é uma questão de bons né? autores, exatamente. Então, a coisa está muito mais ligada a essa literatura de qualidade, né, que a gente está voltando nesse ponto de oferecer, do que se é a literatura, se é para o adulto, se é para criança, se é para criança de 10, 11 anos. Isso é uma caixinha que é mais imposta pelo comércio, né, para que facilite a vida deles. Mas, na verdade, tem muito mais a ver com a experiência do que com essa questão da idade. Só um pontinho que eu esqueci, que eu sempre gosto muito de citar, o grande mestre Antônio Cândido, né? Que acho que é uma coisa também de oferecer a literatura para as crianças, é que desde pequenas elas têm o direito à fabulação. O ser humano tem o direito à fabulação, né? Tem o direito a saber que certas coisas vão acontecer dentro daquele universo, da casa imaginária, que a Yolanda Reis diz, né? Que desde pequenos a gente tem que começar a entrar nessa casa, construir essa casa imaginária. Que também o Antônio Cândido deixou aí pra gente essa metáfora aí metáfora não, né? Uma citação mesmo do direito à literatura, o direito à fabulação, e é um direito que tem que ser garantido ainda para os pequenos, desde lá a barriga da mãe. Quanto antes. O quanto antes, exatamente. Vamos lá, bacana. Bora para os comportamentos, leitores?
Na verdade, eu ia deixar esse o comportamento leitor um pouquinho mais para o final, né? Ok, beleza. Eu ia entrar um pouquinho na coisa do papel da família e da escola e do professor, tudo bem? Claro, bacana. Eu é que tô aqui me antecipando. Não, Ansiosa. imagina, que isso, querida. Que isso, que isso. Que tem muito a ver quando a gente também fala, né, do que oferecer para essas crianças, né? De quem é esse papel, como oferecer e tal. Eu vou começar a introduzir, falar um pouquinho, e depois a gente chama a Camila também para continuar, que ela tem muita coisa boa para falar sobre isso, né? Eu tô adorando ficar aqui, mas a minha amiga também tem coisas maravilhosas para falar. Então, vamos lá. A gente tem essa questão, né, de qual o papel da criança, da família, né? E qual o papel do educador, do professor, da escola nessa questão de oferecer a leitura. Então, aí a gente tem dois aspectos, né? Eu queria falar um pouquinho sobre a questão da escola, onde a gente também centra muito esse movimento no professor, lógico, porque ele é o agente privilegiado, né, dessa ação. É ele dentro da escola que está com a criança quase todo dia, todo momento. É ele que está planejando, né? Ele tem uma intencionalidade pedagógica que é diferente da família. A família é um momento mais de carinho, de elo, de laço, de vínculo afetivo, mas o professor, ele tem, não que ele também não vá ter esse carinho, esse elo, mas ele tem uma intencionalidade. Então, ele, por exemplo, ele vai ter que planejar a melhor hora para fazer essa leitura, diferente em casa, que é o momento mais que a criança tem vontade, é o momento antes de dormir, é um momento totalmente diferente do momento dentro da escola, né? E essa questão também do momento dentro da escola, um pouquinho mais que isso, eu fico pensando, além do professor, que essa escola também tenha movimentos onde garanta que o aluno, a criança, desde pequena, ela se enxergue dentro de uma comunidade de leitores, que a escola seja esse espaço. Então, por exemplo, a gente tem aí projetos como a sessão simultânea de leitura, né, lá das nossas irmãs argentinas. Tem um projeto em torno aqui no Brasil, que é uma referência, que tem referência nesse projeto na Argentina, né? E é um momento onde a escola para ler, onde todo mundo para ler. Tem a virada literária que a companhia da criança faz, né? Lógico, que é um momento lindo, onde lógico, e não tem que perder mesmo, não, porque a gente viu de perto, né? É um momento para os pais, é um momento para as crianças, é um momento onde outras pessoas leem também, né? Então, não fica só um discurso bonito da escola, não. Aquele projeto, aquela ação, ela precisa ser oferecida para que a criança entenda que ela está dentro de uma comunidade de leitores. Que esse papel da leitura, ele é sim do professor, que vai garantir essa leitura diária, né? Essa leitura tem que ser aquele feijão com arroz, e aquele feijão com arroz de qualidade, carne de primeira, né? Quem já leu Carne de Língua entenderá do que a gente está falando. Aliás, a gente nas nossas lives de leitura, foi a primeira leitura que a gente fez, né? Eu vi. Enfim, esse oferecimento dessa carne de primeira que a gente faz, ele tem que ser diário, ele é papel com intencionalidade pedagógica. Ele é uma atribuição do professor, mas ele também, professor, ele está dentro de uma escola que tem que ser uma comunidade de leitores, né? Acho que é isso, que é um papel diferente do da família. Exatamente. A escola, eu digo sempre, né, que ela precisa ser o lugar por excelência onde isso acontece. Porque é muito bom quando a gente recebe crianças cujas famílias fazem leitura para as crianças, né? Obviamente as crianças partem de outro lugar, né? Sai com um privilégio, digamos assim, à frente daquelas famílias que não há esse hábito da leitura. Quando a gente pode contar com isso, ótimo. Mas independente da realidade das famílias, a escola
é o locus privilegiado para isso. É o lugar por excelência onde isso não pode deixar de acontecer, né? Porque a gente forma leitores desde muito cedo. Então, a leitura precisa ser colocada pela escola nesse lugar privilegiado. Porque senão, quem serão Exatamente. esses modelos? E na escola, né, diferente da família, que é esse momento de afeto, o professor ele tá ali pensando, né, que ele tem que formar, ele está formando um leitor, então ele vai pensar como ele vai apresentar esse livro, ele vai fazer boas escolhas, ele vai planejar todo esse momento. Então, como você falou, a escola é o lugar privilegiado para isso acontecer, porque isso é pensado para formar o leitor. Não que em casa não seja também, mas a família não precisa dessa obrigatoriedade. Que bacana quando acontece. Mas esse papel é nosso, como educador, como professor, é totalmente nosso. Com certeza. E também institucional, né? Porque muitas vezes fica na mão de professores solitários com um trabalho maravilhoso, mas que não tem força da instituição. Então, a escola, enquanto instituição, precisa ser um lugar onde essa comunidade de leitores de fato se encontra, né? Onde todos os comportamentos leitores são colocados em prática, em jogo, porque senão fica um trabalho solitário daquela professora em especial, porque gosta de leitura, gosta de livro, e não pode ser uma opção, né? Não pode ser uma sorte das crianças caírem nas mãos de alguém que gosta ou não gosta, né? Que faz ou não faz. Então precisa ser política da escola, política da instituição, porque senão a gente não tem o alcance, né? Não alcança o tanto que poderia, de fato. Hoje, inclusive, né, tem alguns autores que falam na questão de pensar um percurso literário, né, e que isso seja pensado dentro da escola. Então, que livro que a gente vai trazer para o primeiro ano, para o segundo, para que também, às vezes, a criança lê aquela versão da Chapeuzinho Vermelho até o quinto ano, e só lê aquilo, né? Então, é importante que isso seja uma política da escola realmente, porque isso precisa ser pensado, esse itinerário, né, literário, esse percurso, ele precisa ser pensado, a escola precisa, a cada ano, cada série, cada etapa, precisa se pensar nos cânones, né, aquela leitura que não pode faltar para aquela etapa, que modalidade que eu vou trazer cada leitura. Leitura em voz alta é uma das modalidades, né? Ela é muito importante, ela é a mais feita, é a mais difundida, mas ela é uma das modalidades. E eu tenho várias maneiras de trazer. Não é a única, né? Ela tem um papel super importante, mas ela só não basta, né? A gente tem que fazer muitas outras coisas. É hora de trocar? Isso, vamos chamar a Cá para falar? Vamos chamar a Cá. E eu vou ficando aqui também de stand-by, só babando nessa minha amiga também, que vai trazer um monte de coisa bacana. Ai, que delícia. Raquel, obrigada então por enquanto, tá bom? Imagina, eu estou super feliz. Agora vamos inverter. Vamos continuar a conversa com a Cá agora. Isso. Então eu vou te desconectar aqui para conectar a Camila, tá bom? Tá bom, querida. Beijo, querida. Muito obrigada, foi ótimo. Da minha parte, né? Vamos, Camila, você tá aí? Vamos pôr a Camila nessa conversa. Camila. Vamos achar a Camila. Espera aí, gente, que eu tô buscando aqui. Camila, não tá aparecendo para mim. Achei. Cá, pede para participar, que eu não estou conseguindo te colocar. Consegue, Cá, pedir para entrar?
Pera aí, pessoal. Tecnologia. Camila vai pedir para entrar e aí a gente já continua essa conversa do ponto que a Raquel parou. Ela escreveu aqui tentando. Apareceu aí para você, Cá? Paula, não precisa ficar preocupada. A live fica disponível 24 horas e a gente vai tentar também depois disponibilizar o link para o YouTube para deixar lá salvo, tá bom? Hello, Camila? Vamos ver se eu consigo puxar de novo a Camila, senão eu encerro e recomeço com ela. Ah, agora vai, acho que vai aparecer aqui para mim. Vamos ver. Nossa, não estou conseguindo. Gente, eu vou encerrar e recomeçar, tá bom? Porque acho que travou aqui para mim. Vou encerrar e já volto. Não sai ninguém daí, combinado?